Não, Essa era nesse uma... não, vai, Não, vai, é que agora a gente tá no assunto. Que era uma discussão. Tem uma coisa que a gente quer trazer aqui no podcast também, é de trazer as discussões mais que estão nas pessoas, sabe? Porque isso aqui, a gente, querendo ou não, é uma discussão de um ambiente mais privilegiado, de se pensar sobre isso, se pensar sobre esses processos, tanto dentro dos estudos culturais, quanto dentro da geologia. Mas uma coisa que eu vejo muito, assim, que eu acho que já faz alguns anos que tá muito, enfim, crescente, assim, em termos de, sei lá, sustentabilidade de plástico. Que é uma discussão que existe. Qualquer rede social que você entre aí vai ter. A gente até trouxe uns memes pra, pra mostrar pra vocês, mas eles são um pouco, enfim, pesados, mas de, sei lá, que existe esse. De parar de usar sacola plástica, de parar de reduzir o consumo Usar pessoal de canudinho, por plástico, aí vai. canudo de Aham. plástico. E aí existem discussões de que, tipo, os maiores produtores, não só de plástico, mas de outros poluentes, assim, enfim, coisas que são despejadas no oceano e tal, não seria o consumo individual, né? Mas a escala de grande produção. E aí, nesse sentido, eu queria saber como que vocês se relacionam, como que você vê isso, assim, como que você... De uma coisa pessoal minha também, assim, de o quanto que isso afeta, e se isso é uma iniciativa que a gente deveria estar investindo mais, de, tipo, reduzir o consumo individual, ou se a iniciativa deveria estar em limitar essa produção de plástico, digamos, sabe? Algo nesse sentido, assim. Que Até, daí tem os memezinhos sabe? Tipo, a tartaruga, ai, queria comer um plástico hoje, não sei o quê. Sabe? Ou então, enfim, muitas variações disso, Daqui assim, a tem pouco na a gente vai estar internet. comendo plástico, então não precisa nem pra Não, tartaruga e a gente já mais. está, que nem a gente falou, a gente já está Sim, comendo é plástico, mas verdade. não é de forma tão. Porque o que pega tem esse apelo. Tipo, eu vi uma campanha, acho que eu vou até mostrar pra vocês. Tinha uma campanha do Greenpeace, assim, que mostrava vários animais marinhos com um canudo obstruindo a passagem, assim. Que pega naquele apelo emocional, né? Que a gente tava falando que a sua pesquisa também pega, que quando você leva pra esse lado, assim, de chocante, de quase, enfim, ficcional, quase absurdo, tipo, pega mais as pessoas. Mas se isso é realmente, tipo, do maior problema, tipo, o canudo plástico em si. Queria saber de você. Que é. Então, é que isso é bem complexo. Eu também eu trabalho não só com geólogos, né? Trabalho com oceanógrafos, físicos e os químicos, que são os caras que desenvolvem essa tecnologia relacionada com os polímeros, né? E uma professora até aqui da Química da Federal do Paraná, ela comenta para mim que o plástico é importante, por exemplo, na questão de saúde pública. Né? Quanta doença não evita você, por exemplo, tá numa rodoviária, não sei aonde, e você ter um canudinho para poder tomar ali, é questão de saúde, né? Então, a gente tem também que tomar cuidado, né? Tipo, vou demonizar o plástico, mas também é importante. Ele revolucionou a questão de saúde pública, por exemplo, né? Mas agora a gente tem que pensar para onde esse material está indo, qual que é esse desenvolvimento do descarte que está incorreto, né? Como fazer esse material não chegar até os oceanos. A gente nem precisa pensar no oceano. A gente está aqui em Curitiba, a gente pensa nos lixões, Sim. né? Inclusive, depois eu vou indicar o material relacionado a isso, mas... Né? A gente tem que daí pensar em políticas públicas, uma coisa... Mas, assim, por exemplo, o uso individual. Tem uma movimentação europeia, da União Europeia, que estão já proibindo o uso de plástico de uso único. Né? Que nem você compra uma carne que vem naquele plástico filme, você tira da prateleira e instantaneamente você usa e joga no lixo. Né? Então, ou você pega a sacola para pegar fruta. Então, isso é um lixo, assim, que gera muito volume, por exemplo. Então, talvez diminuir o uso de plástico, uso único, sem necessidade. Né? Às vezes você vê banana embalada, sabe? Coisas que não precisam estar embaladas por plástico. Isso Existe uma ajudaria de alguma questão, forma. em relação a essa coisa de frutas, de coisas que já têm a sua embalagem natural, que eu vi esses tempos em termos de acessibilidade. Que, tipo, muita gente critica, sei lá, as frutinhas que vêm cortadas, mas que para pessoas PCD, em alguns momentos, essas é mais acessível. Entendi. Então, tem todo um uso do plástico, né? Entendi. De realmente, em termos, que você nem falou, revolucionou muitas coisas, tornou muitas coisas mais fáceis. Mas
em relação a essa coisa específica, eu lembro que eu vi isso e era algo que eu não fazia ideia. Então, tem tanta coisa nessa discussão de uso de plástico, né? Tem Pois é. tantas variáveis. Mas acho que aí também tem uma questão que é assim, a gente pensa muito no uso como o processo final, né? Mas, na verdade, é o seguinte, tem uso porque há uma indústria produzindo. Assim, Se a indústria não produzisse isso, quer dizer, o uso seria de forma diferente, né? Acho que assim, a sua pergunta anterior, né? Se a gente não teria que fincar pé aí politicamente muito mais em cobrança. E aí talvez venha aquela questão de que nós estamos no antropoceno ou já estamos no capitoloceno, né? Essa questão de que é por aí que vai o desafio, né? Se nós estamos... Claro, uma coisa deriva da outra, né? Mas, assim, a questão é que nós temos que pensar a sociedade muito mais a partir, eu falava no começo até, do viés político, do que de uma cobrança que eu fico assim meio porque, coitada da dona de casa, né? Tem tanta coisa que preocupar, até de ter dinheiro para Sim. poder comprar as coisas. Aí ela é Exatamente. culpada não ia falar da porra não vou falar da porra do canudinho, né, que vai descartar. Não falar isso porque não pode falar esse palavrão aqui. Mas pode, todo mundo sabe não que é pode. isso, não pode, corta. Então, assim, mas assim, porque, cara, há um Sim. problema de uma produção. O país não, a indústria se pensa a partir da produção, é isso. Por que embalar a banana? Por quê? Porque fica fácil para vender, para transportar, quer dizer, uma questão muito mais industrial do que do cara que vai comprar, né? Se a gente não teria que pensar um pouco essa sociedade, uma sociedade que se regulamente, que cobre muito mais de quem produz do que de quem consome. Pois é, tinha Não que não estou taxar tirando essas coisas, é, né? Começar a Sim. colocar imposto Isso. e pegar no bolso. isso. Assim Eu como não coisas tô de tirando. emissão de carbono, por Mesma exemplo, coisa. talvez o futuro seja pensar nesse descarte do plástico. Porque forma- é verdade que as pessoas... Eu vou para a praia. Vou sempre numa praia aqui no Paraná, onde eu tenho residência lá, familiar. Sim, é estúpido. Que os caras, assim, a praia, o cara joga, toma a latinha, joga cerveja na areia. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que o ser humano tem que ser alertado né, para isso. Tem que ter uma educação. Tem que ser educado. Tem que ser exatamente. educado. Agora, sim, é que também há uma facilidade criada para que ele consuma ali, né? Ele possa jogar ali, não tem... a indústria não se pensa dessa Eu forma. acho um dos absurdos que eu vejo, por exemplo, a Coca-Cola é uma das maiores fontes de plásticos no oceano. Então, você vai para essas ilhas remotas, você vê muita garrafinha de Coca-Cola com todas os made in, assim, do mundo inteiro. Coreano, chinês, espanhol. É impressionante. Daí você vai aqui no mercado em Curitiba comprar tua Coca, tá lá, recicle-me na garrafinha, né? Jogando a culpa pro consumidor. Ah, você que tem que Sim. reciclar. Mas não é bem assim. Eu concordo muito Sim. com o ponto do Faxina de a individualização do consumo não é uma saída. Você tem uma lógica de produção, até uma coisa que você falou que é muito interessante, que leva para essa questão de abstração do trabalho. Isso. Você oculta toda uma cadeia produtiva, todo o trabalho de indústrias e trabalhos que envolvem questões de ganhos, de capital em cima disso, que são questões globais, questões de empresas geralmente de ampla Como a escala, Coca-Cola. como a Coca-Cola, e as empresas que desenvolvem o plástico para essas empresas também, muitas vezes. A Coca-Cola talvez Sim. produza o próprio plástico, mas tem empresas que também produzem tanto o produto quanto, e o plástico vem de outras grandes multinacionais. Então, você tem uma abstração de toda essa cadeia produtiva e, no final de contas, quando o produto já está pronto, já está embalado, já está na prateleira do supermercado, A culpa é do consumidor. a culpa é sua. Consumidor. Então, tem É, toda sim, essa fetichização de realmente ocultar. Você começa a tirar toda aquela propriedade de trabalho que existe por trás e a culpa é só de você que está ali consumindo no final da cadeia produtiva. Mas é muito relacionado ao que a gente estava falando também de antropoceno, capitaloceno, de que a gente já está nesse modo de produção. A gente já está nesse modo de produção e nesse modo de consumo. Uma vez que estamos nesse sistema, a gente tem que pensar, como você falou, né, as alternativas de descarte e que você falou que eu achei muito interessante, que a partir de agora os geólogos provavelmente vão ter que pensar o plástico como, de fato, um agente ali, mais coisas para se estudar na Mais cartelinha. uma composição, exatamente. Mais Logo uma, vai ter porque uma a gente cartelinha já tá Sim. nessa realidade. A gente já tem estudos que comprovam isso, né? E até uma questão que é importante, que é a questão do descarte, que vocês estavam falando. Existe muito uma questão que o lixo pode ser, pelo consumidor mesmo, pode ser descartado corretamente, mas as empresas muitas vezes pegam tudo que é descartado e mandam para
no meio do... mesmo Para outros local. países de terceiro mundo, muitas vezes Sim, recebem. uhum. Países periféricos recebem A toneladas e toneladas de quantidade lixo de de países de primeiro mundo. A Então, quantidade de descarte que existe de roupa também, em termos Sim, dessa parte de produção em ilhas e Eu tal. ouvi uma reportagem no deserto, não sei de onde, tinha um depósito de roupas de luxo. sim. Eu não lembro disso, eu lembro que isso me chamou a atenção também. Recentemente todo teve o um- caso dos Funko Pop, os Funkos, né, também, né, os Funkos, os Sim. bonequinhos que foram encontrados lá, 30 mil jogos desperdiçados, jogados num deserto só para Meu gerar mais Deus. Porque valor, aí- tirar do é. mercado. Ah, é? E porque é uma lógica, é a lógica Do capital. do capital. É a lógica do É a capital. lógica do capital, de fato, assim. Você que- você tem que manter o produto no seu valor e você não Sim. pode reduzir o consumo, até porque, como a gente sabe, sei lá, se a gente for pegar, acho que o exemplo de plástico, que é a questão de embalagem de comida, a gente sabe que boa parte, na verdade, dos alimentos que estão no supermercado não vão nem ser consumidos. Eles são jogados fora. É, Eles tem foram- mais a questão dos Eles são alimentos. estragados, eles não chegam nem a ser consumidos. Então você tem uma lógica do quanto que os produtos não são vendidos, eles são jogados fora, são mal descartados pelos próprios mercados, Exatamente. pelas próprias empresas, para justamente conseguir manter ali aquela faixa de preço, aquela faixa de ganho que as empresas querem ter em cima dos produtos. E o que ele descartou, ele não perdeu, porque ele já cobrou no pouco que ele vendeu. Ah, sim, Já, é. então, você A não Coca-Cola perde nunca. já vendeu pro mercado e tal, então, por exemplo. Exato. É muito desperdício, né?